Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aqui aos nossos vídeos do painel USP de Gêmeos, esse projeto da Universidade de São Paulo, que trata de vários aspectos da questão da gemelaridade. Nós estamos aqui hoje, uma parte da equipe do painel, sou o professor Cláudio Possani, a professora Lilian Lucchesi está aqui com a gente, a Sara, a Beatriz, que trabalham com a gente, para essa conversa com o psicólogo, né, o professor Nicolas Martins. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todas vocês que estão aí nos apoiando. Bom dia, Nicolas. Super obrigado de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite e espero contribuir um pouco com essas reflexões e a experiência que nós vamos debater hoje. Certo. Bom, e a experiência é o que não falta para o Nicolas. Ele teve, ao longo da sua trajetória profissional, uma experiência riquíssima, que é o tema, né, dessa nossa conversa. No ano 2018, né, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, houve uma cirurgia que foi inédita no Brasil e o Nicolas fez parte dessa equipe, que foi uma cirurgia de separar duas crianças, né, duas meninas, na faixa de 2 anos e meio, que eram gêmeas conjugadas. Gêmeos conjugados, o Nicolas pode explicar melhor, né, são esses gêmeos que nascem com o corpo grudado. Não sei se essa palavra é muito adequada, grudado, o Nicolas explica. E foi uma cirurgia pioneira no Brasil, e as meninas tinham, né, 2 anos e meio. Então, eu queria, primeiro perguntar para o Nicolas, naquele momento dessa cirurgia, antes de falar da cirurgia mesmo, você tem como formação psicologia, não é isso? Isso. E você estava trabalhando numa equipe interdisciplinar por conta de um problema complexo. Aliás, essa terminologia está muito estabelecida na ciência hoje, né? Problemas complexos. E eles sempre demandam equipes interdisciplinares. Conta para a gente um pouquinho qual foi esse contexto, esse ambiente. Você, a presença na equipe e esse contexto todo dessa cirurgia. Então, na verdade, eu sou psicólogo aqui do HC Criança, né, na unidade de pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligado à Universidade de São Paulo. Tenho uma experiência de muitos anos. Eu sou pertencente à equipe de oncologia e hematologia pediátrica, e no momento da chegada, né, das gêmeas, o hospital, né, liderado aí pelo professor Hélio Machado e outros tantos colaboradores, compôs uma equipe multi-interdisciplinar para a construção da assistência das crianças e da sua família. Então, entendendo a complexidade do caso, né, e da necessidade de lidarmos com N variáveis, né, do caráter cirúrgico, clínico e psicossocial, então foi composta uma equipe de membros, né, da neurologia, cirurgia plástica, dermato e da pediatria. Então, na necessidade de ter um psicólogo que tivesse uma aproximação com o contexto pediátrico, eu fui convidado a participar desta equipe. Então, era uma novidade, no sentido de era um mundo novo, de uma causa, de uma situação inédita dentro do contexto do Hospital das Clínicas, que nos levou, então, a discussões em equipe, a reflexões e ao convite ao estudo, para se apropriar um pouco melhor da questão e conseguir oferecer a melhor assistência para as meninas e para a família. Então, nesse contexto, eu entro com a visão da psicologia, não só das questões pertinentes ao desenvolvimento global, mas também as questões que são pertinentes ao cotidiano da psicologia hospitalar pediátrica. Então, adaptação ao contexto hospitalar, processo de assimilação das informações, características do enfrentamento, percepção de suporte sociofamiliar, recursos pessoais de enfrentamento. Então, a minha visão para o caso, a minha entrada no caso específico, foi justamente fazer esse respaldo, dar esse respaldo
para que a assistência tivesse maior êxito. Então, nos provocou muito à época, e ainda nos provoca, ao estudo, ao aperfeiçoamento na área e, claro, né, a sequência do acompanhamento das meninas. Eu acho muito legal isso que você relatou, Nicolas, porque numa visão muito simplista, né? Uma cirurgia com gêmeas conjugadas. Imediatamente as pessoas pensam num cirurgião fazendo uma separação. E o problema é muito maior e envolve profissionais de todas as áreas, e que nós estamos lidando com seres humanos, né? E o olhar tem que ser um olhar muito abrangente para dar conta de toda uma gama de situações e de questões profundas envolvidas, né? Muito bacana. Diz uma coisa, você, é uma pergunta quase que pessoal, você estava preparado para esse trabalho? Você ou demandou muito estudo, muita preparação? Como é que foi para você entrar nesse caso? Você mesmo acabou de dizer que era uma coisa inédita, né? Foi muito provocadora a proposta, né? Então, Sim. de alguma maneira, por estar na pediatria, eu já acompanhava de notícias, né, de algumas percepções, né, do que estava ocorrendo, e na ocasião do convite, de fato, foi uma coisa de, tá, e agora? Que questões são essas? Como intervir? Como avaliar? Como lidar com esse caso em específico? E o que eu acho que foi muito interessante, né, claro, poder me aprofundar um pouco sobre a questão dos gêmeos, sobre a questão de gêmeos interligados, mas entendendo também, e talvez essa foi a minha contribuição ao caso, trazer a perspectiva da infância e dos seus diferentes possibilidades de percurso de desenvolvimento. Então, não trazer o olhar necessariamente cirúrgico, né, ou de um profissional que vai lidar com a corporidade, mas de entender as variabilidades da infância. Para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam melhor a complexidade, se puder descrever um pouquinho qual era a situação dessas duas meninas, que idade elas tinham e que tipo de ligação, né, física elas tinham e que foi objeto da cirurgia de separação. É um caso que foi acompanhado inicialmente em conjunto, né, com a equipe de neurologia da cidade de origem das meninas, e depois por uma rede de colaboração, né, foi trazido ao Hospital das Clínicas, né, e com colaboração também internacional, de especialistas norte-americanos que puderam contribuir também com o processo, né, de técnica cirúrgica e de colaboração para essa abordagem. As meninas, então, logo no final da gestação, foi detectada uma ligação pelo topo da cabeça, né? Então, elas eram ligadas pela parte de cima, né, da cabeça, com uma leve rotação. Então, elas, para a gente conseguir imaginar, elas ficavam quando deitadas, né, uma de barriga totalmente para cima e outra levemente rotacionada. Então, conforme uma fazia movimento, a outra também se via obrigada a efetuar algum movimento também. Então, elas chegaram aqui no hospital por volta de agora vai me falhar a memória, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, para que fosse iniciado o processo, então, de mapeamento, né, do sistema nervoso, mapeamento da situação clínica, né, de outras variáveis que poderiam afetar também o desenvolvimento e o procedimento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico foi feito em etapas, né? Foi Então, feito não em foi etapas? só uma abordagem. Inicialmente, então, foram, se não me engano, 3 abordagens prévias, né, no sentido de
expansão do tecido da pele, expansão, alteração da musculatura, da caixa craniana, para depois a última cirurgia, que foi, de fato, a de separação e de reconstrução do crânio e dos tecidos. Poxa, que fantástico. E você acompanhou todo esse processo. Você estava mais focado em acompanhar as meninas, a família, ou você trabalhou com a família como um todo? Como bom psicólogo pediátrico, né, o nosso alvo é a unidade familiar. Né? Então, Certo. é pensar nos componentes da família, mas pensar também que o fenômeno, né, do cuidado em saúde diz respeito à dinâmica familiar. Né? Então, naquele momento, em algumas intervenções, o foco era exclusivamente as crianças. Em outros momentos, era exclusivamente os pais, né, pai e mãe, ou os dois juntos. Em alguns momentos, a interação entre pais e crianças. Então, tentando justamente auxiliar, né, no enfrentamento da situação e também na avaliação e estimulação do desenvolvimento. Como foi para os pais, assim, quando recebem a notícia de que as crianças estão, né, são gêmeos conjugados, depois nasce o cuidado? Eu imagino que foi uma experiência extremamente desafiadora para os pais, não? Isso é uma grande questão dentro do mundo hospitalar, né, em qualquer especialidade, em qualquer idade, que é a comunicação de más notícias. E aí a gente vai chamar má notícias toda aquela informação que vai gerar um desequilíbrio do cotidiano, da identidade, uma alteração severa, seja transitória ou permanente, na vida, na biografia das pessoas. Então, ao meu ver, quando no primeiro contato da família com essa notícia, talvez a forma como ela foi construída, a forma como ela foi ofertada, deixou muitas lacunas para a compreensão, né, desses pais. Então, acho que isso, inicialmente, representou uma dificuldade para a elaboração do que seria, né, ter filhos nessa condição. Então, foi algo que inicialmente trouxe um óbvio desequilíbrio, né, a dinâmica da família. Entretanto, foi possível identificar uma capacidade de compreensão e de percepção de qual seria o papel. Os pais conseguiam compreender qual era o papel deles naquele instante. Né? Então, há, obviamente, assim como em qualquer tipo de adoecimento ou de estabelecimento de uma situação atípica da saúde, né, a quebra do ideal do filho saudável, né, a quebra do ideal do filho perfeito, mas que essa família conseguiu muito rapidamente entender que, apesar dessa especificidade, no caso dessas gêmeas, eram crianças filhas, né? Havia um processo, então, de maternagem, de parentalidade, olha, são meus filhos, vamos precisar cuidar, vamos amar, vamos vendo condições atípicas ou não. Então, acho que isso foi uma força motriz que auxiliou, inclusive, essa família a entrar em contato com outras realidades. Né? E, às vezes, um jeito um pouco mais extrovertido, mais comunicativo, também auxiliou. Foi um instrumento muito bom para que a mãe e o pai conseguissem entender melhor e conseguissem bancar, né, pleitear o melhor cuidado, o melhor interesse das crianças. Mas que bonito isso, Nicolas. Quer dizer, certamente a equipe inteira, né, da qual você fez parte, contribuiu muito para o bem-estar do pai, da mãe, das crianças e da família como um todo. Né? Vocês certamente foram um suporte que fez muita diferença, não só pelo aspecto cirúrgico, né,
também pelo aspecto emocional, que bonito. E você continua acompanhando esse caso depois da cirurgia? Você tem notícias assim do desenvolvimento das meninas, como que elas estão? Até por uma questão de territorialidade, né? Vivemos num país continental, Uhum. e na ideia das pessoas se locomoverem, né, pelo continente para fazer qualquer tipo de cuidado, rompe-se coisas importantes, na vida das pessoas. Então, no pós-cirúrgico mais tardio, né, quando as meninas já estavam plenamente estabelecidas, elas retornaram então para o município de origem, que fica em outra região. E então elas estão hoje sendo acompanhadas pelo serviço do seu estado. Então, Uhum. as notícias que nós temos é de que elas continuam sendo acompanhadas, fazendo, né, o processo de reabilitação, mas maiores especificidades, notícias mais detalhadas, eu particularmente não tenho acesso. Uhum. São muitos casos de gêmeos conjugados. Essa cirurgia de 2018 é bem recente, né? Foi a primeira no Brasil. Você tem notícia assim, de quantos casos existem? Depois disso, você acompanhou alguma outra cirurgia que ocorreu nessa mesma linha? O que foi interessante, né, até mesmo isso acabou surgindo na interação com os pais dessas crianças em questão. Como é uma situação atípica e que muitas vezes assusta os mais sensíveis ou os mais insensíveis, acaba sendo uma questão, né, negligenciada. A gente não ouve, não vê necessariamente uma casuística sobre a quantidade de crianças convivendo com essa situação. Esses pais, em específico, tinham algumas referências, inclusive algumas famílias que eles tinham conseguido contato fora do país, e mesmo não falando a língua de origem dessas outras famílias, através de algumas ferramentas de tradução, eles mandavam, trocavam mensagens, e isso auxiliou muito esses pais. E à medida que algumas reportagens mais responsáveis, mais cuidadosas, também divulgaram o caso dessas gêmeas, outros pais entraram em contato com a família e mesmo com o hospital, procurando orientação no sentido de como cuidar das crianças, como que serviço buscar, qual é o tipo de cuidado, né? E aí vale ressaltar que as ligações são várias, pode ser através de crânio, através do peito, do abdômen, de outras partes do corpo, não necessariamente craniópagas, né, ligadas Uhum. pelas cabeças. Nesse momento existe outra dupla de gemelares passando por um procedimento cirúrgico no nosso serviço. E aí, por uma situação de organização, esse caso eu não estou acompanhando. Ah, mas que legal. Quer dizer, o Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão já tem, digamos assim, uma expertise agregada e reconhecida nesse segmento. Exato. Então, Que maravilha. é a segunda cirurgia então de craniófagos que está sendo Uhum, realizada aí, então, desde uhum. do início do caso assistido. Ah, que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta bem com a cara do painel USP de Gêmeos. Dentro do painel USP de Gêmeos, a gente se dedica muito a essas questões, né, da gemelalidade como um todo, mas um aspecto que nos ocupa muito é a questão emocional, a ligação entre gêmeos, né, que existem essas coisas muito, né, estudadas, né, que ocupa muito o interesse dos pesquisadores, sobre essa identificação entre os gêmeos, níveis de semelhança, etc, etc. Você acha que gêmeos que nascem conjugados, eles acabam tendo algum tipo de ligação mais forte? Essa questão identitária é mais forte ainda do que nos gêmeos não conjugados? Eu temo afirmar isso. Hum, Nas avaliações que eu realizei à época, né, na entrada delas, depois
no pós-operatório, era muito interessante notar as diferenças de temperamento, de Uhum. estilo comportamental, de estilo aí de rudimentos da personalidade, né? Então, nós tínhamos uma criança mais introversiva e outra mais extrovertida, uma mais sensível, mais chorosa a estímulos diferentes, outra mais curiosa e combativa, né? O que gerava também um certo desconforto, porque enquanto uma queria se esconder, a outra queria explorar, né, o que estava acontecendo à Uhum. sua volta. Uh, e também habilidades de processamento de informação, habilidades motoras, também distintas. Né? Então, quanto Uhum. uma apontava uma maior aproximação com aquilo que a gente espera de indicadores típicos do desenvolvimento infantil para aquela idade, para aquela população, outra se mostrava relativamente mais aquém, né, desses indicadores típicos. Mas uma relação extremamente íntima e que essa Uhum. era uma preocupação, inclusive, da família. Como que Uhum. elas lidariam com a fraternidade após a separação, se isso modificaria a relação das duas, já que era instantâneo, né? Se uma não Uhum. gostava do que a outra estava fazendo, era um simples virar o braço para trás e cutucar a irmã. Uhum. E foi interessante de notar que, mesmo após a cirurgia, uma buscava a outra incessantemente, Uhum. elas mantiveram o contato, entretanto, as questões, como eu disse, né, dos ganhos das aquisições do desenvolvimento anterior ao procedimento, né, de alguma maneira mantiveram o padrão, né, de uma certa diferenciação desenvolvimental. Então, enquanto uma se sentiu mais livre para descer da cama, para explorar o terreno, para caminhar, a outra buscava mais o colo da mãe, né? Então, nesses momentos, esse descolamento da identificação, né? Então, acho que essa parceria era muito frequente, né? Muito intensa, mas a identificação eu não consigo afirmar que era maior ou mais intensa do Uhum. que gêmeos É. não craniópatos. Ah, que bacana. Muito legal essa sua análise, esse seu comentário, muito sensível. Elas eram gêmeas monozigóticas. É possível conjugados não serem monozigóticos? Existe alguma chance de gêmeos não monozigóticos acabarem ficando conjugados, ou isso já de pronto está descartado? Tem a ver com a diferenciação celular, né, que acaba Hum. sendo incompleta então quando os bebês estão sendo formados acaba não havendo a diferenciação então dos tecidos e aí por isso a manutenção da ligação. Ah, tá. Porque agora uma pergunta bem de leigo, tá? Desculpa, Nicolás, a minha ignorância. Quer dizer, é no processo de separação que não se completa a separação. Não é que eles se aproximam posteriormente. Essa coisa não Isso, existe, né? Ah, exato. legal. Uhum, tá. Então, necessariamente tem que ser gêmeos monozigóticos, né? Isso. Existe um caso famoso, né, que até deu origem ao nome siameses, né, aqueles dois irmãos, é um caso antigo, né, e acho que eles não puderam ser separados, né? Às vezes não tem como separar as crianças, isso pode acontecer que a divisão, né, partes essenciais do corpo estão compartilhadas e aí não tem como separar, isso acontece. Isso acontece, né? Então, não só com tecido do sistema nervoso, mas tecido cardíaco, tecido de estômago, enfim, de órgãos mais nobres, que você ou não consegue a separação, ou no ato da separação, uma criança pode vir a morrer, ou as duas podem vir a Uhum. falecer. Então, essa era uma preocupação da equipe, né? Então, até utilizando alguns softwares mais específicos, né? Então, a realização de um modelo 3D e depois da construção desse modelo de uma maneira física, né? Então, de vasos e de tecido nervoso, justamente para que a cirurgia fosse bem estudada, bem planejada e não trouxesse danos às crianças. Uhum. E essa era uma preocupação também da família,
que se via mais atenta à vitalidade e preservação da existência das meninas, não importando qual a situação delas. Então, era algo querido, desejado pela mãe, pelo pai, né, pela família inteira, mas sempre com a pergunta: elas vão ficar bem depois? Vai acontecer algo a elas? Né? E em algum momento desses vários procedimentos, houve algum procedimento internacional que eles tiveram contato, e isso os assustou, porque naquele procedimento em questão, que não tinha nada a ver, inclusive, não era nem pelo crânio, uma das crianças morreu. Então, isso trouxe algumas reações, inclusive, do que a gente chama de luto antecipatório. É uma certa ideia de como que eu vou lidar caso haja a perda de uma das crianças, caso haja alguma ameaça à vida. E aí foi interessante, a equipe de cirurgia muito sensível pôde reafirmar que a cirurgia só seria feita em condições de segurança, de preservação da existência de ambas, da integridade de ambas. Né? Então, acho que a equipe conseguiu entender a aflição dos pais e garantir que a cirurgia ela tem uma proporcionalidade terapêutica. Ela é só proposta e efetuada com ganho para todos os seus envolvidos. Né? Então, nesse momento, então, a família pôde externar sua preocupação e a equipe pôde auxiliar também no apoio dessa ameaça que é real. Porque é muito difícil lidar com a ideia que seu filho vai nascer com uma condição complexa. Mais ainda, né, é a novidade de como é a reversão dessa situação complexa. Porque, querendo ou não, né, desde ali do fim da gestação, esses pais foram se estruturando para lidar com isso. Então, à medida da separação, também, e esse foi um dos meus trabalhos, como lidar com filhas que agora estariam separadas. Então, gêmeos sempre, o cuidado de gêmeos é sempre muito mais delicado, exige, né, mais recursos de atenção, de interação da família. Como elas estavam fundidas, então o banho de uma era o banho das duas, a troca de uma era a troca das duas, né? Então as coisas eram feitas ao mesmo tempo, simultaneamente. A partir do momento da separação, não. Precisariam, então, de mais atores participando do cuidado, ou como seria esse novo cotidiano. Então, essa reestruturação também trouxe uma sensação de ameaça no sentido de agora. Como lidar com essa novidade? Então, foi um outro foco também que acabou pintando aí na história da assistência das meninas e que nós pudemos trabalhar diante dessa nova reestruturação do cotidiano. Que bacana. Eu ia mesmo perguntar isso que você acabou de descrever. Quer dizer, a convivência, né, com as meninas, quando elas nasceram, exigiu dos pais toda uma estruturação muito particular para cuidar de dois bebês que estão conjugados, né? Muito legal. Bom, Nicolas, acho que a gente conversou aí um pouquinho, né, sobre essa história. Fiquei muito encantado com a entrevista, muito encantado em conhecer a sua atuação, a atuação da equipe. Olha, sinceros parabéns e reconhecimento. Foi um trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Super obrigado por você ter dedicado seu tempo aqui para o painel USP de Gêmeos. Espero contar com outras, mais participações suas aqui com a gente. Super obrigado, Nicolas. Eu que agradeço muito pelo convite. Espero ter contribuído um pouco com essa experiência. Obviamente, estou à disposição e toda a equipe aqui do Hospital das Clínicas também está à disposição do painel e de outros interessados pelo tema. É sempre muito desafiador, né, poder construir um novo conhecimento, poder ampliar as nossas possibilidades de entendimento do mundo, mas mais desafiador ainda é a nossa necessidade de compartilhar e para que outros pais, crianças, estudiosos e assistentes possam também oferecer as melhores condições para essas pessoas que merecem a cidadania. O Nicolas entendeu perfeitamente o papel do painel USP de Gêmeos. Está convidado a participar com a gente. Obrigado, eu agradeço muito.